Bom dia, meus amores! Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Sim, isso mesmo. Vamos pegar a nossa Bíblia, a nossa revista, colocar aqui do nosso lado e vamos dar início à nossa aula, então, fazendo uma oração. E oração é o tema da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Na semana passada nós aprendemos sobre a oração, né? Que Jesus foi orar. E hoje é Vou Orar. Este é o tema da nossa lição de hoje, que está nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Isso mesmo, consta nos 3 evangelhos. Então agora nós vamos abaixar a cabeça, né? E fazer uma oração. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder orar e falar contigo, Senhor. Este é um momento muito importante, porque temos a certeza que nós estamos neste momento, Pai, falando com o único que pode nos ouvir, o único Deus verdadeiro que pode atender às nossas orações. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós durante esta semana, dos nossos familiares, e temos a certeza que o Senhor continuará nos atendendo e olhando por nós. Então, Senhor, nós te pedimos, venha neste momento falar aos nossos corações e nos ensinar nesta manhã. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E agora vamos para o nosso versículo, não é mesmo? O nosso versículo é: escuta, Senhor, a minha oração. Salmo 86:6. Vamos falar novamente? Salmo 86:6 diz: escuta, Senhor, a minha oração. Isso mesmo. Vamos sempre clamar ao Senhor, que é o único que pode nos atender e escutar as nossas orações, não é mesmo? Muito bem. Vamos ouvir um louvor para animar ainda mais o nosso coração neste momento de oração? Vamos lá? Orar é muito mais do que falar, é muito mais do que pedir, é muito mais que repetir. Eu vou orar,
Muito bem, crianças. Quem foi que preencheu aquela fichinha de oração na lição da semana passada? Isso mesmo. Vocês levaram para casa uma fichinha. Alguns já tinham escrito, feito um pedido de oração, né? E orar durante a semana com a família por aqueles pedidos. Muito bem. Então vamos retomar a lição passada, não é mesmo? Jesus participou de um jantar muito importante com os seus discípulos. Vocês se lembram disso? Um jantar onde ele falou um pouquinho sobre o que ia acontecer com ele, né? Falou um pouco da sua morte, mas os discípulos não entenderam aquilo. E quando terminou o jantar, o que eles fizeram? Onde eles foram? Jesus convidou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir até o jardim do Getsêmani. Lembram? O que eles foram fazer lá? Eles foram orar. Isso mesmo, Jesus foi orar. Deixou os 3 em um lugar, né, lá no jardim, e se retirou um pouquinho. Como Jesus orava? Ele colocava o seu joelho no chão, prostrava o seu rosto em terra e falava com o Papai do Céu. É muito importante a gente estar no momento da oração falando com o Papai do Céu sem se preocupar com outras coisas, sem olhar para outros lados, não é mesmo? Jesus e os discípulos foram orar no jardim do Getsêmani. E você? Onde você ora? Nós podemos orar em vários lugares. No nosso quarto, nós podemos orar na mesa das refeições, podemos orar na sala juntos com a família, falar diretamente do nosso coração com o coração de Deus, assim como Jesus fez. E os discípulos que estavam lá em oração, ou deveriam estar em oração, o que eles ficaram fazendo? Quando Jesus retornou daquele momento todo especial com Deus, os discípulos estavam dormindo. Isso mesmo, eles dormiram, encostaram numa árvore e dormiram. Jesus então os chamou, vocês se lembram disso? E falou para eles: este é o momento de ficarem alerta, acordem. E novamente Jesus se retirou para orar, voltou e foi novamente falar com o Papai do Céu sozinho. Se colocou de joelho e mais uma vez fez uma oração. E retornou e os discípulos dormiam. Mas Jesus não desistiu. Falou para os discípulos se manterem alerta e voltou para orar. E da terceira vez que ele voltou, ele disse para os discípulos: vocês não estão entendendo. Este é um momento muito importante. É o momento em que eu vou ser entregue na mão dos líderes, de outras pessoas, de pessoas importantes. Enquanto Jesus estava ali em oração, os discípulos viram Judas se aproximar e junto com ele vinha alguns soldados, não é mesmo? E Judas então traiu Jesus com um beijo. Olha só, ele combinou um sinal com aqueles soldados e ele disse: a pessoa que eu beijar é quem vocês vão prender. Que coisa feia, não é mesmo? Jesus estava orando, falando com Deus naquele momento. Ele sabia que ele precisava do Pai maravilhoso que Deus é, né? E que só Deus poderia ajudá-lo naquele momento de aflição. Pedro, vocês se lembram o que Pedro fez? Ficou tão nervoso com a atitude de Judas e dos guardas que ele cortou a orelha de um guarda. Que coisa feia, não é mesmo? Era um momento de oração, não um momento de reagir agressivamente. E Jesus fez esta observação. Jesus falou para ele: Pedro, não precisa fazer esse tipo de coisa. Não é isso que é para fazer.
Você não está entendendo que este é o momento em que vai se cumprir a palavra de Deus, de tudo que estava escrito sobre mim? É isso mesmo que Jesus disse. Então Jesus aproveitou para operar um grande milagre, né, crianças? Jesus, mesmo naquele momento de tanta aflição, ele foi lá e operou um milagre de cura. Ele colou a orelha daquele soldado e devolveu para ele a cura, a sua orelha, e ele ficou perfeito como era antes. Jesus, naquele momento de aflição e de dor, cuidou do outro. Quando Jesus foi levado pelos soldados, Pedro então acompanhou tudo distante, olhando, né, ao longe, para saber o que estava acontecendo. E quando chegou lá na cidade e Jesus foi entregue às autoridades, aos líderes para ser julgado, né, porque ele estava preso, Pedro aproveitou para se sentar em um lugar onde outras pessoas estavam. E ali ele foi reconhecido por uma mulher que disse para ele: "Você é amigo desse Jesus. Você estava andando com ele." E naquele momento, Pedro negou Jesus. Vocês se lembram? Que coisa feia que ele fez, não é mesmo? Ele negou que conhecia Jesus. Falou para a mulher que ela estava louca, que isso não era verdade. E outra pessoa então disse: "Não, é verdade. Você estava com Jesus. Você é um deles, é um discípulo dele." E mais uma vez ele negou Jesus. Ele disse: "Não, eu nem conheço esse Jesus." E pela terceira vez, alguém disse: "Você é um discípulo desse Jesus. Você estava com ele, é amigo dele." E pela terceira vez, Pedro negou Jesus. Naquele momento, o galo cantou e Pedro então se lembrou que Jesus havia falado para ele que ele o negaria naquele dia 3 vezes antes do galo cantar. Naquele momento, Pedro caiu em profunda tristeza, né? O seu coração ficou muito triste, porque Jesus estava correto. Ele negou Jesus. Que atitude errada, não é mesmo? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele disse que não conhecia Jesus. E você? Quando alguém pergunta se você é cristão, se você vai a uma igreja evangélica e se você conhece Jesus, se você crer na palavra de Deus, o que você responde? Você diz que não sabe? Você diz que não conhece a Bíblia? Que você não sabe de Jesus? Qual é a sua atitude quanto cristão diante de outras pessoas? Nós não podemos cometer o mesmo erro que Pedro, de negar Jesus. Muito pelo contrário, nós devemos sempre dizer que nós amamos Jesus, porque ele entregou a sua vida por nós. Se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós devemos declarar isso para outras pessoas, não é mesmo? Pois é, crianças, com essa história nós aprendemos que Jesus orou naquele momento de tristeza. Jesus no jardim estava muito triste porque Judas o traiu. Ele estava triste porque Pedro o negou. Ele estava triste porque sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele orou porque ele sabia que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Era o plano de nos salvar. Então, Jesus suportou todas aquelas dores que ele estava sentindo naquele momento, porque ele orou. Ele orou e Deus, o Pai eterno que está no céu, o ajudou a suportar tudo o que ele estava passando naquele momento. É isso que nós devemos fazer. Orar para Deus e Ele que nos ouve,
é quem vai nos ajudar a suportar todas as nossas dores, as nossas tristezas e vai sempre nos alegrar cada dia mais se formos gratos pelas coisas boas que nos acontecem na vida e que nos deixa feliz, não é mesmo? Assim como Jesus orou no momento de sofrimento, nós devemos orar no momento de tristeza. Nós devemos nos momentos alegres e Deus sempre vai nos ajudar a passar por todos estes sofrimentos. E a gente não pode se esquecer de sempre agradecer a Deus por cada momento que nós passamos, pelo fato dele estar com a gente. Agradecer a Deus em oração por tudo que nos acontece, certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer como Jesus. Nós podemos abaixar a nossa cabeça. Se você tiver oportunidade aí, colocar um tapetinho, colocar o seu joelho no chão, né? E se colocar em oração, falando com o Papai do Céu, agradecendo a Ele por esta lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este ensinamento maravilhoso, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando com esta lição, que Jesus, no seu momento de sofrimento e de tristeza, orou a Deus e que nós também podemos orar. No momento das nossas tristezas, de sofrimento, mas também no momento de alegria, nós devemos orar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por este ensinamento. Muito obrigado, Senhor, por nos dar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e para nos ensinar a falar contigo em oração. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem. Muito bem, hora de fazer a lição. O que você vai fazer? Vai lá na página 31 da sua revista, recorta as imagens e cola aí na página e vamos descobrir o que a turminha está fazendo. Você vai ver que eles estão orando em locais e posições diferentes. E na lição de casa, papai e mamãe oriente o seu filho a escolher um momento de oração, ou ao acordar, na hora das refeições ou a hora de dormir, e fazer o desenho de você orando, tá bom? Então vamos lá, façam a lição e posta lá no nosso grupo, ok? Mais uma vez, crianças, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Tenham uma semana linda e maravilhosa na presença do Senhor. Beijos e até a próxima aula.